Vamos lá. O livro de Apocalipse, que tem como significado revelação, e o significado de revelação é tirando o véu. É como um escultor que prepara a sua obra-prima e depois ele tira a coberta e ele revela aquilo que ele fez. Apocalipse ele traz a revelação do princípio do Evangelho e a dispensação. Aquilo que traz, Jesus ele traz a revelação daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Aí começa assim, no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Dá uma pausa. Algumas vezes, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele se revelou de forma humana para alguns dos seus servos. Ele se revelou e teve aquela forma humana que você vê que o próprio Jesus ele se revelou para João. Uma coisa interessante que já deixa claro, duas coisas que deixa claro aqui, é que a revelação, aquilo que nós vamos estudar, não é para o povo lá fora, não é para quem tem uma Bíblia de enfeite, não é para quem ignora as coisas sagradas e a palavra de Deus, para quem não busca conhecer a vontade de Deus. Aquilo que nós estamos estudando aqui é direcionado para cristãos. E a gente vai, eu sempre, desde quando eu comecei no princípio de 2020, quando eu senti no coração de fazer o estudo das 7 cartas, eu também senti no coração de fazer o resumo das 7 cartas, que elas simbolizam as 7 eras e que traz o período das igrejas. As cartas, ela inclui cada um dos cristãos. E não existe eu e você, nós estamos inclusos em alguma das cartas, ou em Tiatira, ou em Pérgamo, ou em Filadélfia, Sardes. Nós estamos incluídos em alguma dessas cartas. Essas cartas, elas são direcionadas para a igreja de Cristo, a igreja em todas as eras. E uma coisa também que a gente já aprendeu aqui logo no primeiro versículo, é que foi o único livro que, diferente dos demais, os outros livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, esse daqui foi escrito pelo próprio Jesus. Ele foi ditado, quem deu a revelação e tudo detalhadamente, o livro, o autor é diretamente Jesus Cristo, é o único livro o qual ele é diretamente o autor. Então ele se revela para João. Deixa eu pular aqui, tá, para ler tudo, senão a gente demora muito. Versículo 9, a gente vai pular, é o jeito. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro e irmão na tribulação, tá? No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa é a condenação de João, que ele está falando aqui no versículo 9. A condenação dele foi o testemunho de Jesus, e foi porque ele era temente à palavra de Deus. No versículo 10, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dá uma pausa. Essas 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor, por ser um território até pequeno como a Índia, ela foi escolhida por Cristo para mostrar as eras cristãs, porque ali tinham as estatísticas, ali tinha as características, a verdade, as características adequadas para Jesus se direcionar a cada um dos cristãos em todas as eras. Volto a falar, incluindo a mim e a você. Ali tinha as características na qual Jesus pudesse se direcionar, falar diretamente, aonde um pai se direciona para um filho e escreve a carta diretamente para o seu filho.
sendo essa carta de elogios ou de censuras, mas ainda que seja censura, isso é pura demonstração de amor, porque Jesus, em algumas das cartas, ele confronta, ele repreende, porque o amor dele é suficiente para repreender. E se ele repreende, ele deixa bem claro, é porque ele ama, é porque ele recebe a pessoa como filho. Então, aquele território pequeno, existiam 7 igrejas que tinham característica adequada, que a gente pode se enquadrar e se sentir sendo falado diretamente por Jesus, recebendo o recado diretamente por Jesus, como se Jesus estivesse escrevendo a carta apenas trocando o nome da igreja e colocando o nosso nome. E a gente pega o versículo 12: voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Um dia a gente vai entrar nisso daqui, bem aprofundado isso daqui, porque tem uma revelação maravilhosa. No versículo 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Dá uma pausa, aqui deixa claro uma coisa, essas vestes eram vestes sacerdotais, só que os sacerdotes não tinham esse cinto pesado, era pesado, irmãos, cinto de ouro. E o único que podia vestir essa cinta era o sumo sacerdote. E quem aparece aqui para João é o sumo sacerdote. Sacerdotes somos nós. O próprio livro de Apocalipse declara isso, né? Que Deus nos fez para Ele próprio, reis e sacerdotes. Muita coisa agora é só sombra, a gente não consegue ver claramente, mas naquele dia tudo vai ficar muito claro quem nós somos. E aquilo que Deus ele já nos tornou, a salvação que já opera dentro de nós. Então quem aparece aqui não é um sacerdote, é o sumo sacerdote, é o principal do sacerdote. Isso mostra pela veste, pela cinta, pelo cinto de ouro que ele carrega, que é muito pesado. E aí continua dizendo, e só fazendo a ressalva: Jesus é o nosso sumo sacerdote, único e suficiente. Não precisa de outro, tá? Versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus, aleluia. Eu acho muito interessante o fato de João detalhar a aparência de Cristo e dizer detalhadamente aquilo que ele via. E eu, de uma forma particular, de uma interpretação absolutamente particular, eu penso que aquilo dali marcou João, porque talvez a imagem que ele tinha de Jesus era exatamente o Cristo pendurado no madeiro. Eu falo isso porque algumas pessoas vão entender essa experiência, algumas poucas pessoas no meio de vocês vão entender o que eu vou falar. Quando você perde alguém que você ama muito, existe algo que fica marcado na sua memória. E quando eu falo isso, eu me lembro de alguém que muito pouco tempo estava conversando comigo, alguém que não é de Miras, conversando pelo WhatsApp, e ela disse assim: eu tento lembrar da minha mãe de uma outra forma, mas eu não consigo, e é por isso que eu estou sofrendo e sou tomada por assalto, por susto e sofrimento, porque a única coisa que me vem na memória, que está muito viva na memória, é ela no leito de hospital, sofrendo. Eu só consigo me lembrar disso. Então talvez a mesma coisa acontecia com João. A imagem mais forte que ele tinha, mais viva que ele tinha, era do seu Senhor, do seu Mestre, do seu grande amor, pendurado no madeiro, tendo uma morte lenta e sufocante e terrível.
E ali há a visão. Jesus reaparece para ele e aparece de uma forma completamente diferente. Agora já não é mais o Cristo sofrendo, cheio de dores, morrendo, desfigurado. Agora é o Cristo absolutamente, completamente glorificado. E aleluias. E aí Jesus começa a falar com ele, dizendo: escreve. Vamos pular versículo 1 do capítulo 2. Vamos pular. Jesus fala para ele: escreve essas cartas às igrejas da Ásia. A primeira igreja, irmãos, a gente já leu, né? Todas as igrejas. A gente for ler, a gente vai demorar muito. E eu já acreditando que eu vou demorar, eu não quero demorar tanto assim. Eu não quero demorar tanto assim. Vamos fazer o seguinte: não vamos ler as igrejas, não. Pega o versículo 11, do capítulo 1, versículo 11. A primeira igreja do versículo 11 é a igreja de Éfeso. Volto a falar para vocês que as igrejas tinham características adequadas para Jesus falar com cada um de nós, com os cristãos de todas as eras. A era começa com a palavra viva. Primeiro período começa com a palavra viva. A palavra em poder, em autoridade e em atos, e em feitos e em milagres. Eu estou falando que o primeiro período começa com a palavra viva, ou seja, com Jesus Cristo. Um pouco antes de Jesus, pelo ano 300 a.C. e o ano 400, não se levantou profeta. Alguns livros foram escritos, mas foram considerados livros apócrifos porque não se levantou profetas, então não entrou no canônico. Mas aí chega Jesus Cristo e essa era não há escrita. É o período da palavra viva, é o próprio Cristo, é a própria palavra de Deus em forma de carne, se mostrando, se revelando aos homens em poder, de autoridade e de feitos e de milagres. Depois acontece a morte de Jesus Cristo. Quando acontece a morte de Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, a princípio eles não veem uma necessidade de escrever, até porque eles acreditavam que Jesus iria voltar logo. A imaginação deles é que Jesus ele já estaria voltando. 7 anos depois da morte de Jesus, quando aconteceu a morte de Jesus, aconteceu o primeiro assassinato entre os discípulos, porque todos eles, exceto João, morreram como mártires, né? Exceto João e Judas, mas todos os outros morreram como mártires. Até aquele que era considerado incrédulo e que a gente até usa o nome dele para fazer crítica para o irmão, dizendo assim, né? Não seja incrédulo, seja crente. Ou então a gente usa às vezes para debochar, dizer assim: eu sou que nem Tomé. Mas até Tomé, irmãos, pela fé ele morreu queimado vivo, pela fé em Jesus Cristo. Então o primeiro a ser assassinado foi Tiago, a fio de espada, porque mataram Jesus. E 7 anos depois, por causa de uma divergência entre os cristãos, por causa da forma como estavam sendo tratadas as viúvas, eles levantam mais alguns discípulos, 2 ou 3, Jesus me falhou a memória agora, entre eles Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tem a ousadia, a intrepidez, o atrevimento de comparecer perante o sinédrio falando verdades. E as verdades de Cristo, elas são dignas de pedradas. É por isso que hoje essa tranquilidade, porque pouco se fala a verdade. Pouco se fala a verdade. Quando a verdade é falada, ela ofende. Algumas pessoas vão embora da igreja, não voltam mais, não querem ficar numa igreja onde a verdade é pregada, aonde a verdade diz que ela precisa abandonar o marido alheio, aonde a verdade diz que ela precisa parar de se prostituir, aonde
Tem muitas pessoas que simplesmente não querem ficar no lugar onde a verdade é pregada, porque a verdade de Deus é digna de pedradas. E Estevão teve esse atrevimento, essa intrepidez de comparecer perante o sinédrio, falando verdades e fazendo acusações de que eles haviam matado Cristo. E isso resultou em quê? Resultou na morte de Estevão, morreu apedrejado. Ali começa a desencadear, podemos dizer, o terceiro período. O primeiro a palavra viva, o segundo período onde não há escrita, o terceiro período começa a desencadear a perseguição. Na época, Nero, como se o imperador tivesse numa ponta, os cristãos, o povo tivesse totalmente contrário. E quando surgiu essa ideia, esse propósito, quando surgiu a ideia de se fazer de que os imperadores eram deuses, os imperadores abraçaram essa ideia, e eles começaram a fazer estátuas de si mesmos e exigir que o povo tanto adorasse como oferecesse sacrifícios. Os cristãos não ofereciam. Ali começa, digamos, o terceiro período, o período da perseguição. Os cristãos eram considerados inimigos do império. E como clandestinos, como uma seita perigosa, ali naquela época, eles começam a ser confrontados. Paulo é preso exatamente na época de Cristo, na época de Nero. A primeira igreja, volto a dizer, antes de comentar mais sobre isso, Éfeso significa desejado. Esse é o significado de Éfeso. Ela começa no ano 27 depois de Cristo e ela dura até o ano 100, a igreja de Éfeso. E a palavra para a igreja de Éfeso é o primeiro amor. A igreja primitiva, logo depois da morte de Jesus, na época de Paulo, vem a palavra de Deus para aquela igreja e confronta a igreja a respeito do primeiro amor. Uma coisa eu tenho contra ti, não, estão trabalhando sim, estão vivendo uma época onde estão sendo purificados pela perseguição. A igreja primitiva era uma igreja de sinceros. Eu vou comentar muito isso depois. A igreja primitiva, a igreja original, era uma igreja de sinceros. E durante aquele período ali, havia uma purificação pela perseguição, onde só ficavam sinceros. Mas Jesus acusa parte dos cristãos de haver abandonado o primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Até porque ele fala: conheça as tuas obras. Existiam obras, sim, estavam trabalhando, estavam fazendo. E eu quero dizer que a igreja de Cristo nunca parou de crescer. Ela nunca parou de crescer, inclusive até o dia de hoje. Nunca. Mesmo a respeito das perseguições, ela nunca parou de crescer. Desde quando Jesus ele subiu e começou essa perseguição. Para quê? Para que a perseguição? Por que Nero começou a perseguição? Ele queria excluir, exterminar a influência dos cristãos. E existiam quatro motivos até para poder exterminar os cristãos. Entre os motivos era motivo político, motivo religioso, financeiro e social. Político por quê? O fato dos cristãos se reunirem clandestinamente, estarem sempre se reunindo, às vezes à noite, em lugares fechados, até diferente, dos fariseus que iam para as praças e ficavam fazendo orações em alta voz. E os cristãos não, eles se reuniam sempre clandestinamente e às vezes à noite, em lugares fechados. Aquilo dali dava a entender para o imperador que eles poderiam estar tramando contra o império e talvez até querendo levantar um líder entre o povo. E aquilo dali fazia com que Nero criasse ira, revolta, desejo de exterminar os cristãos. Primeiro, razão política. Uma outra razão era religiosa. Por que religiosa? Porque os cristãos não cumpriam os deveres que todo mundo cumpria, oferecendo sacrifício ao imperador, prestando culto ao imperador, se prostrando diante da imagem do imperador. E isso também era um motivo que causava a ira dos cristãos e dava aquela vontade de exterminar os cristãos. Um outro motivo, financeiro. Por quê? Por que financeiro? O que eu estou falando aqui, esses motivos, eles duraram
durante toda a perseguição, não só no primeiro período, não só na primeira era da perseguição, mas durante toda a perseguição, durante todos os imperadores que perseguiram os cristãos, também financeiro. Por que financeiro? Porque faziam as suas imagens de escultura, entre elas havia uma grande venda e um grande lucro em cima das suas imagens, principalmente da deusa Diana. Então eles tinham um lucro financeiro, e os cristãos eram uma ameaça, porque eles confrontavam, porque eles falavam a verdade, e eles eram contra esse tipo de idolatria. Então o medo de perder o lucro financeiro também fazia com que o império se voltasse contra os cristãos. Um outro motivo era social, porque a maneira dos cristãos era totalmente diferente de viver de todos os outros, totalmente diferente a maneira de viver. Então, quando Jesus fala para Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Primeiro amor. Sabe, irmãos, quando eu falo de primeiro amor, me vem uma coisa na cabeça. Eu não sei se o que vem na minha cabeça é o mesmo que vem na tua, mas o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Uma coisa interessante é que a gente tem uma maneira de dizer que o primeiro amor de uma mulher é o quê? Exatamente. E sabe que isso é verdade? Esse dizer que o primeiro amor de uma mulher é o pai dela, isso é muito verdade, porque na minha vida foi verdade. O meu pai foi o meu primeiro amor. Era louca, doida, varrida pelo meu pai. Passava o dia todo em casa sem meu pai, mas na hora que eu via que estava perto da hora que ele chegava, eu ficava na porta de casa. Me lembro como se fosse hoje. Tinha no canto, descia cerca de uns 200, 220 metros, aí tinha parada de ônibus. Eu ficava sentado na calçada olhando para a parada de ônibus. Cada ônibus que passava, eu olhava para dentro do ônibus. Quando eu via de longe que ele estava dentro do ônibus, saía correndo desembestada. Corria para abraçar. Primeiro eu abraçava, depois eu pegava a sacola e ia mirar o que tinha dentro da sacola. Todo filho faz isso, para ver se trouxe alguma coisa para mim, nem que fosse uma banana, mas a gente tem aquela ideia, está trazendo alguma coisa para mim. Então, primeiro amor, quando eu falo assim, o primeiro amor de uma mulher é o pai, é que o primeiro amor não significa, o que Jesus está falando aqui não significa no sentido de primeiro em ordem. Não é isso. Não é o primeiro em ordem. O primeiro em ordem não foi Jesus. Eu estou sendo sincero com você. Meu primeiro amor em ordem não foi Jesus, foi meu pai. Não está falando de ordem, está falando de qualidade. Está falando de qualidade. Então ele cobra a qualidade no amor, a maneira como você tem amado, a maneira como você tem se dedicado a mim, já não tem mais a mesma qualidade, a mesma sinceridade. Irmãos, entendam o que eu estou te falando. Cada carta inclui um de vocês, que inclui a mim. Eu não sei aonde que você se inclui, se em Éfeso, se em Pérgamo, mas se você é cristão, Deus ele fala contigo através de alguma carta. Então ele fala, já você não trabalha com o mesmo sinceridade, com a mesma qualidade, com a mesma verdade. Essa é a palavra de Jesus para Éfeso. Com a outra igreja, a próxima igreja que ele fala, volta a dizer, Éfeso significa desejável, a próxima igreja é Esmirna. Esmirna desencadeia a era da perseguição. Significa Esmirna perfume e significa também amar. Perfume suave, mirra, mas também tem significado de amar. Para cada igreja tem um nome que se destaca. Para a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, a primeira era cristã, o nome que se destaca ali para Éfeso é o nome de Paulo. É esse pregador, Paulo. E que pregador, né? Que eles tiveram, que bispo, que pastor que eles tiveram, Paulo. E Esmirna se desencadeia, começa no ano 100 e vai até 323 da era cristã. Ali
próprio Jesus, ele anima aquela igreja, fazendo resumo, não precisa de estudar, porque nós estudamos cada igreja detalhadamente. E ele começa a incentivar aquela igreja a respeito das perseguições que estão sofrendo, mas principalmente as perseguições que vão se levantar, que eles irão sofrer. E ali Jesus deixa muito claro uma coisa para aquela igreja: escuta, eu não sei, né, está a tua vida, o que você tem passado, mas Jesus, ele deixa uma coisa muito clara para aquela igreja. Ele deixa claro de que ele sustenta e guarda os cristãos na tribulação e na perseguição. Dependente do momento que a pessoa esteja passando, que seja o pior momento da vida dela, mas ele fala para Esmirna e fala para os cristãos que se adequa a essa carta de que ele é o protetor, é o guardador dos cristãos perseguidos e atribulados. E o nome que se destaca, né, ali começa a grande perseguição, que começa exatamente com o imperador Diocleciano. O nome que se destaca ali, uma coisa interessante que começa ali em Esmirna, que dá-se início, é a Mariolatria. Vou falar para vocês sobre a Mariolatria. O nome que se destaca para Esmirna, nós falamos a respeito dele, que é Policarpo. Policarpo de Esmirna, que também foi mártir. A próxima igreja, já falamos, né? Resumimos Esmirna. A próxima igreja é Pérgamo. Pérgamo significa exaltação, elevação. Ela começa no ano 223 da era cristã e vai até 538 da era cristã. Ali, a censura de Jesus para Pérgamo é que haviam situações, atitudes que estavam comprometendo o relacionamento deles com Deus, questão de idolatria e também de heresias, de falsas doutrinas. O nome que se destaca para Esmirna, irmãos, volto só repetindo, o confronto, a censura de Cristo para Pérgamo é que haviam situações, haviam atitudes neles que estavam comprometendo a fé deles. Eu não posso dizer para você o que está comprometendo a tua fé, eu não tenho essa condição, mas creio eu que se você se adequa à carta de Pérgamo, com certeza o Espírito Santo vai te falar o que está comprometendo a tua fé, o que está impedindo você de servir a Deus de maneira mais fervorosa, que é, porque ele fala para Pérgamo, existem atitudes que estão comprometendo o relacionamento com Deus e a fé deles com Deus. O nome que se destaca ali para essa era que viveu durante aquela era é o nome de São Martin. E a próxima carta, que é Tiatira. Tiatira significa sacrifício e contrição. Esses nomes a gente está pegando do versículo 11 do capítulo 1. Significa contrição e sacrifício. Começa em 538 da era cristã e vai até 1798 da era cristã. Essa é a era dos papas, a era do papado. Essa era, irmãos, foi uma era muito difícil. Ali começa a igreja a ter domínio, e ali começa a haver as indulgências, a cobrança pela culpa, começa a era dos papados. O nome que se levanta ali, digamos, quando o Martinho, o nome que se levanta ali é Martinho Lutero, tá? Esse nome todo mundo já ouviu falar. Talvez nunca, a primeira vez que você ouviu falar hoje de São Martinho, talvez, né? A primeira vez foi hoje. Mas Martinho Lutero, todo mundo já ouviu falar, até que não é cristão, já ouviu falar esse nome. Então, essa foi uma era triste dos cristãos. Foi uma era muito triste. Você sabe por quê? Porque começa a levantar a era dos papados. Sendo que acabou de acontecer uma grande perseguição, e nessa grande perseguição houve uma grande queima de livros.
uma grande queima, queimaram muitos livros. E a Bíblia Sagrada, ela não tinha, ninguém tinha acesso. Ela era colocada no pedestal e ela era a exclusividade do convento. Apenas os papas, apenas as pessoas eclesiásticas da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia, e o povo não tinha acesso nenhum à Bíblia Sagrada. Ninguém tinha como ler a Bíblia Sagrada, ninguém. Interessante, né? Hoje as pessoas têm como ler, mas não lê, passa uma semana inteira sem ler, passa um dia inteiro sem ler, uma vergonha. Nem cristão pode se chamar. Uma pessoa que não estuda a Bíblia, que não lê a Bíblia, pode nem carregar um monte de cristão. Então começa aquela era em que ninguém tem acesso à Bíblia Sagrada. Surge alguém levantado pelo próprio Deus, e essa pessoa, inclinação para as coisas de Deus, essa pessoa, ela tem desejo ardente pela salvação, e tudo que essa pessoa quer é salvação. E quando ele é levantado para ser padre, Martinho Lutero, e ele tem acesso ao convento, a estar entre os papas, ali ele consegue ter acesso à Bíblia Sagrada. Ele era uma pessoa que pagava penitência, ele fazia tudo certinho, porque na verdade o que ele queria era a salvação. Mas quando ele começa a ler a Bíblia, tem um versículo ali que salta aos olhos dele, e que arde o coração dele, e que leva ele a provocar uma revolução e a fundar a igreja evangélica. O versículo dizia: mas o meu justo viverá da fé. E quando ele lê aquilo dali, aí ele diz assim: está tudo errado, não precisa ficar de joelho até não sei o que, não precisa rezar não sei quantas, não precisa isso, pagar pelo pecado, não precisa pagar por indulgência, está tudo errado. E aí ele começa a fazer uma revolução e é caçado pela Igreja Católica, a ponto de tentarem matar ele, mas não conseguem. Ele consegue ser escondido, e ali ele levanta um grupo de pessoas que começam a trabalhar em cima da Bíblia Sagrada, começam a levantar os como é o nome que se dá, Jesus? Escribas, escrever as leis, e ele começa a levantar pessoas, irmãos, que trabalham em cima da Bíblia Sagrada, começa a fazer a revolução, que o nome que se dá é a reforma, né? A reforma, e levanta pessoas para viver, voltar ao verdadeiro evangelho. A igreja continua crescendo, e agora a igreja cresce novamente em sinceridade, novamente